irmãos, Deus abençoe, na paz do grande Cristo ressuscitado, o nosso Criador e Salvador. Graças a Deus por poder gravar hoje, né? Mais uma vez, Cristo nos concedeu essa maravilhosa oportunidade e vamos falar a respeito da graça de Deus. No vídeo passado, eu estava falando a respeito do profeta Isaías, quando ele pregou no capítulo de número 53, a respeito da pregação de Alcha, né? O filho de Al, o Todo-Poderoso. Agora, devemos entender uma coisa, quando Yahshua veio, não é, pregando o reino de Deus para a casa de Israel, é óbvio que aquelas pessoas, quase no geral, não aceitou a mensagem pregada por Yahshua, né? Exceto os discípulos e algumas pessoas, e muito raro, quase ninguém conseguiu entender a mensagem pregada por aquele ser tão maravilhoso. A grande verdade é que eles não estavam preparados, né, para receber o reino de Deus, né? Agora, o profeta Isaías, ele já tinha dito, né, há centenas de anos atrás. Vamos ver uma coisa. Olha que algo tão maravilhoso que às vezes nós não examinamos e passamos por alto. Mas um cristão genuíno, revelado da graça de Deus, consegue entender essas coisas. É só um tanto quanto estranho, e ao enviar o seu filho, né? Agora, só lembrando uma coisa, eu não quero sair do tema, mas quando se diz filho, se diz ministério de salvação, tá? Cristo não falou? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Libertar da carne? Não. Libertar do pecado, do jugo da lei, libertar das transgressões até então cometidas. Então, filho é ministério de salvação. Teologicamente falando, pela Bíblia e pela revelação, Yahweh não disse: filhinho, vai lá na terra, derrama um sangue precioso e salva aquelas pessoas, aqueles filhos meus que eu elegi e predestinei antes da fundação do mundo, né? Que estão espalhados pela terra, que manifestarão bem depois. Vai lá e salva a casa de Israel. Vai lá, filhinho. Não é assim, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que Deus, na nossa linguagem típica, o grande Al Todo-Poderoso, Ele mesmo se manifestou. Agora, é óbvio que Ele não poderia se manifestar e derramar sangue no Espírito, né? Ele tinha que criar o corpo, né? Como eu ensino às pessoas, ao meu povo, aos meus seguidores, aos meus irmãos, que o filho nasceu em Belém. O véu, aquele corpo que não teve interferência de sêmen de homem, aquele corpo gerado estritamente por Yahweh, o Todo-Poderoso, né? Lá no livro, se não me foge da memória, de Miqueias, capítulo 2,
Miqueias, parece que é 2:8, 8:2 se não for da memória. Miqueias disse: eis que o Senhor, que é Yahweh, sairá do seu lugar e andará sobre as alturas da terra. Agora, o grande Espírito Eterno, o grande Yahweh, o Criador, ele não poderia vir aqui da maneira que ele era. Não. Ele tinha que manifestar corporeamente e as pessoas verem. Aí ele criou o tabernáculo, né? Aquele ser maravilhoso, aquele Jesus de Nazaré que nós falamos, mas na verdade nem é Jesus de Nazaré, é Yahusha, que nasceu em Belém e criou-se em Nazaré. Essa é a grande verdade, né? Aquele ser maravilhoso ali, sem intervenção humana, tá? Ali o Yahweh Todo-Poderoso habitava nele, de maneira que Yahusha, Espírito Santo, né, que nem é Espírito Santo, lá na Torá, eu que estudei hebraico, nós conhecemos que lá chama-se Ruach Kadosh, que é a palavra santa, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhe com essas figurinhas, porque os irmãos às vezes não conseguem entender. Mas a grande verdade é que nunca entrou na cabeça desse velhinho aqui que existe 3 deuses, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, sei lá o que eles dizem, né? Eu, na minha essência, no meu homem espiritual, eu vejo um Deus todo-poderoso, existente de si mesmo, né? O irmão Davi, o salmista Davi, o profeta Davi diz: existem muitos deuses. Ele disse: graças eu te dou, ó Criador, porque tu é diferente de todos os deuses, né? Existem muitos deuses desde os tempos primórdios, né? Quem conhece as escrituras sabe o que eu estou dizendo, mas só existe um Yahweh verdadeiro, criador, existente de si mesmo, que criou os céus, a terra, as coisas perfeitas, né? E o Rodan disse: todas as coisas foram feitas por eles. Ele falava de Cristo, todas as coisas foram feitas por ele, e além do que ele fez, nada se fez. Ele não falava de Cristo lá do verbo? Todas as coisas foram feitas por ele, né? Até que ele disse lá no capítulo 1, versículo 13, ele disse: tudo foi feito por ele, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Quem que era esse único, esse unigênito? Mashiach, Yahusha, Cristo, o Todo-Poderoso, a mesma pessoa da divindade que se revestiu de carne e veio trazer o reino de Deus ao vir para a casa de Israel. Entenda isso: para a casa de Israel, não para o povo gentil. Aquele ser maravilhoso, santo, que eu adoro, que andou ali na Palestina pregando o reino de Deus, ele não veio trazer o evangelho para mim. Entenda isso, não veio trazer o evangelho para você. Ele veio trazer o evangelho da circuncisão para a casa de Israel. E depois ele prometeu e cumpriu. Ele enviou, não o profeta, que o profeta terminou em Rodão Batista. Ele enviou o apóstolo Shaul para nos pregar esse evangelho verdadeiro. Ele arrancou Shaul de dentro da lei, tá? Ele pegou aquele homem que dava vida pela lei e fez uma transformação, né? Levou aquele homem até o terceiro céu, até o paraíso, mostrou coisas
lindas, sobrenaturais, maravilhosas, coisas que aquele homem, ao ver aquilo, ele se acendeu o espírito, obteve aquela transformação, aquele conhecimento, e aquele homem saiu pelo mundo afora a pregar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, essas palavras é digna de toda aceitação, não é? Se não fosse o evangelho verdadeiro da graça, estávamos presos ainda na mão dos lobos, enganados, ludibriados, não é? Quantas pessoas bacanas morreram ludibriada na mão desses teólogos, filósofos, não é? Doutores, que não conseguem dizer às pessoas que o reino de Deus, o qual nós estamos reinando, veio através do Cristo ressuscitado, o qual pagou as nossas transgressões. Esse Shaul, esse São Paulo disse que ele pegou as transgressões do povo gentil e cravou na cruz do Calvário, na estaca, como diz os hebreus, e perdoou e levou sobre si as nossas culpas. 800 anos atrás o profeta já disse isso. Levou ou não levou? Quem deu crédito à pregação? Deus disse, e disse através do profeta Isaías. Hoje as pessoas não dão crédito à pregação do Cristo ressuscitado, né? Mas não é Cristo que pregou para o gentio, devemos entender isso. Cristo pregou para a casa de Israel, Cristo pregou para o gentio através de Shaul. Shaul disse: aprove e ao revelar o seu filho em mim. Filho é ministério de salvação, né? Shaul não disse que vai chegar um tempo que vai ser entregue o ministério de filho? Isso aconteceu no ano 70. Agora ele é o Todo-Poderoso. Acabou-se o ministério de filho para os gentios. Os gentios estão reinando em vida com Cristo. Reinem, meu irmão, reinem em vida. Depois que partirmos desta vida, não vamos reinar coisa nenhuma. Entraremos no mundo sobrenatural com Cristo, e todos os salvos, eleitos e predestinados que já estão no mundo sobrenatural, o mundo de ressurreição, né? O William Branham não disse isso? Que quando nós partirmos dessa vida, quando como uma andorinha vai voando para o seu ninho, nós iremos voando para o reino sobrenatural. Isso é digno de toda aceitação. Essa história de esperar trombetinha zoar, e essas coisas, isso está fora de cogitação mediante o evangelho de Shaul. Devemos viver uma vida pia perante o Cristo, os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos filhos, não é? Sentirmos a presença, a direção do Cristo que está dentro de nós, né? Shaul não ensinou que ele não habita em quatro paredes, feita por mãos de homens ricos, sei lá, seja quem for. Ele habita dentro do homem, não o homem carne, né? Não o homem carne, mas o homem espiritual, né? O homem não é alma, corpo, alma, espírito, corpo. Cristo falou. Isso aí, um tempo desse aí vai se desfazer, né? Para nada se aproveita. E não se aproveita mesmo. Esse corpo só tem valia nessa terra para vivermos uma vida pia, uma vida santa, amarmos as pessoas, trabalharmos, conquistarmos, termos uma boa alimentação, zelarmos para termos uma boa saúde,
dormirmos um bom sono, andarmos num bom carro, graças a Deus por isso, contemplar a natureza perfeita que Ele criou, né? Esse é o corpo que um dia desse vai deixar de existir. E a alma é o nosso sentimento, é o nosso amor, é o nosso pensamento perfeito, é as nossas emoções. Agora, o homem espiritual que fala com Deus, que tem fé, convicção, certeza, amor para com Cristo, meu irmão, esse um dia desse entrará no mundo sobrenatural. Não é maravilhoso? Agora, isso não é mérito de pastor, isso não é mérito de missionária, de monsenhor, de frade, de padre, sei lá quem quer que seja. Isso não é mérito de ninguém, isso foi Deus que pagou através do seu próprio sangue, mediante Atos capítulo 20, versículo 28. Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é Iau, não é isso, é o Filho, é o ministério de Iau como Salvador. Devemos entender essas coisas, né? Não é difícil entender, é só pedir revelação, e Cristo dá revelação e nós entramos pela graça de Deus, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Deus disse através do profeta Isaías, né? Ele sabia que aquelas pessoas não iam dar crédito, mas Ele sabe trabalhar. Ele sabe fazer as coisas perfeitas. Shaul disse: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem pelo seu decreto, né? Estou finalizando. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de alma e oprimido, né? Na verdade, Ele não levou as dores da carne, né? Mas levou as dores do nosso espírito, né? Agora vamos lá. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Todos nós andávamos desprezados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Yahweh fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Que coisa maravilhosa, né? Ele pagou o preço, né? Aquela passagem que Shaul disse para Filemão: se ele te deve alguma coisa, eu pago, põe na minha conta, né? Eu não tenho que dar satisfação a pastor, bispo, reverendo, seja lá quem for. Eu tenho que amá-los e falar a palavra genuína da graça de Deus e agradecer o único mediador que eu tenho, que é Cristo, né? Que é Cristo. Coisa maravilhosa. Então nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, e como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, né? Um dia desse, uma pessoa reclamando demais, né? Demais, queixando da vida, reclamando de tudo. E eu disse: reclamar é uma coisa que desagrada o Todo-Poderoso, né? Tem pessoas que reclamam da sorte, né? Santiago disse: são murmuradores, queixando da sua própria sorte, né? E o profeta Isaías aqui, ele disse que esse Cristo maravilhoso
passando por aquele momento tão difícil, não reclamou absolutamente de nada, né? Aquele ser santo tão maravilhoso, tão perfeito, não reclamou, levou as minhas culpas, né? Os meus pecados, né? Se eu não tivesse feito aquele sacrifício tão lindo, tão perfeito, aquele sangue não fosse derramado, o que seria de nós? Estaríamos cheios de pecados, de transgressões, mas ele levou sobre si, ele desafiou todo o império da morte, toda a oposição maligna de homens, e pagou as nossas culpas. Isso é algo que nos deixa extremamente com espírito feliz em sabermos que temos um mediador perfeito, um guerreiro vitorioso, que é esse Yahshua, esse Espírito todo-poderoso e ser ressuscitado, não é? A igreja gentílica estava passando por um momento dificílimo, muita perseguição. A história mostra, os filmes mostram, os livros, a escritura teológica mostra que eles estavam passando por terríveis perseguições. Mas Shaul disse com todas as letras: nenhuma condenação há para vós, para nós, para todos que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque vós já não estáis mais, é segundo a lei, mas vós estáis debaixo da graça de Deus, né? Que algo tão maravilhoso. Isso é algo para nós adorarmos Ele cada vez mais, né? Lembram quando ele chegou lá na casa de Israel, aqueles hipócritas, incrédulos, que não deu crédito à pregação dele, e ele disse bem claro, com todas as letras: meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Se ele disse isso lá para aquele povo, a casa de Israel, existiam os falsos adoradores. Paulo não falou que tem hoje os gentios falsos? Uns que pregam por vanglória, que pregam por interesse, não é? Então aí, mas ele procura os verdadeiros. Verdadeiro, meu irmão, é você que ama o evangelho da graça de Deus, é você que ama Cristo ressuscitado, que crê nas promessas, que cumpriu-se, né? Através da mensagem pregada pelo vindicado da graça. Porque não existe nada além disso que interessa. Eu estou falando do campo espiritual, né? Além do evangelho pregado pelo apregoeiro da graça, Shaul, não vale bolufas nenhuma, desculpa a expressão, né? Paulo disse: o meu evangelho não é segundo o deles, é diferente. O meu evangelho, eu não aprendi por eles, por homem algum. O meu evangelho eu aprendi por revelação, veio do terceiro céu, do paraíso. E ele continua dizendo: olha, se vai aparecer até mesmo um anjo lá do céu. Não é esse céu altura, daqui para cima tudo é céu. Eu estou falando céu sobrenatural, o poder sobrenatural do Dial. Ele disse: vinha um anjo de lá,
e anunciar outro além do evangelho da graça, para nada sirva. Então, meu irmão, não compensa realmente ficar nessa coisa híbrida. Graça com lei, lei com graça, graça com lei, lei com graça, e não acaba nunca. Isso entra ano e sai ano, décadas e entra década, sai década, centenas, 100 anos e por aí vai. Isso existe desde que os europeus, os americanos vieram para cá há 300 anos, trazendo essas coisas aí de religião. Engodou as pessoas, ludibriou as pessoas, Isso proliferou em todo o sistema, mas graças ao Yahweh que hoje nós temos homens verdadeiros que pregam a graça de Deus. No YouTube tem uma dezena ou mais de pregadores pregando a graça de Deus. Eles não investiam e não investem milhões e milhões em rede de TV para pregar essa coisa híbrida de lei com graça, graça com lei, amarrando as pessoas. Graças a Deus temos o YouTube para dizer às pessoas o evangelho que ele nos deu, o evangelho que nos mostra qual é o verdadeiro plano salvífico de Yahweh, o Filho de Yahusha, o ministério de salvação que Yahweh nos deu através do seu próprio sangue, Então, não deram crédito lá na lei, e não dão crédito hoje, mas os verdadeiros filhos de Cristo, os verdadeiros filhos de Yahweh, esses sim aceitarão esse evangelho. A Bíblia não diz, Deus Cristo e Yahweh e Cristo é a mesma coisa. Davi não disse que Yahusha é filho do Espírito Santo? Se ele é filho do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode ser a terceira pessoa, tem que ser a primeira. Teologicamente, falando pelas Escrituras, o grande Yahweh Salvador manifestou-se no véu de carne, É uma confusão tão grande. Graças a Deus que o velhinho aqui se libertou dessas coisas, 50 anos na mão de homens enganadores, indoutos no conhecimento da graça de Deus, Judaísmo, dualismo, trinitarismo, unicista, e tanta baboseira fora. Mas Cristo disse para Shaul: não importa, a minha graça te basta. Deus te abençoe, meu irmão. Se você gostou desta mensagem, que não é do Dirceu, é óbvio, a mensagem, quem pregou foi Shaul, Dê o seu like, se inscreva, aperte o sininho, passe para outros irmãos, tem muita coisa para dizermos a respeito do reino de Cristo, o qual nós já estamos, Não é o reino que virá, vai vir. Não, já estamos reinando em Cristo, Deus abençoe, uma boa noite a todos. Fique na paz. Até a próxima. Que Cristo continue nos abençoando.